tempo, espiritualmente falando. Porque o nosso inimigo, ele trabalha na cultura, nos diversos meios aí para poder pegar o máximo de pessoas para si, mas também o inimigo ele tem uma estratégia para atacar a sua igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus. Muitos têm a palavra, têm observado as Escrituras, mas também têm recebido uma carga, porque o inimigo ele não está satisfeito, ele quer arrebanhar o máximo de pessoas para ele e, se possível, enganar os eleitos de Deus. Nesse tempo, nós precisamos estar saudáveis para poder não cair na artimanha do inimigo e perder o melhor tempo que Deus tem dado para nós, na sua igreja, e perceber a volta do Senhor e ser arrebatado com Ele. Por isso a palavra de hoje fala sobre a importância de se manter saudável. Amém. Aleluia. Essa palavra, quem está desfrutando do alimento diário, está dentro desse quarto livro, Combater o Bom Combate, que é da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Então está sendo tirada de dentro dessa porção. Eu vou pontuar alguns itens que os irmãos já desfrutaram também no alimento diário, mas eu vou só reforçar o sentimento. Eu gostaria muito de produzir no coração dos irmãos um desespero espiritual pela busca, pela entrega, para não perder o momento que nós estamos vivendo hoje, para não serem enganados e não serem enredados pelo engano do nosso inimigo. Existe um inimigo incomum entre nós, que é inimigo de Deus e também é nosso inimigo do seu corpo, que é a igreja, daqueles que estão sendo revelados como corpo nesse tempo. Existe um povo que está sendo chamado, está sendo trabalhado pela palavra de Deus. E esse povo, ele se mantém de maneira saudável. Eles estão atentos a um único falar. Não são um falar diferente, mas é um falar só, as Escrituras reveladas no nosso Senhor. Tá? E hoje, por nós estarmos num combate, a semana passada, os nossos irmãos, nas semanas anteriores, nos mostrou que existe um combate, existe uma carreira, existe uma fé para ser guardada. E o inimigo, sabendo disso, ele vai tentar de todas as formas nos abater. E ele vai usar as suas artimanhas. Ele, como ele é enganador, ele vai utilizar de várias sutilezas. Ele tem utilizado de várias sutilezas para poder enganar o homem. E o alvo dele não é as pessoas que estão aí fora, que estão fora já desse mover, e que está andando com o Senhor, que não está andando com o Senhor. O alvo dele não são essas pessoas, essa aí é dele, já ganhou, mas o alvo dele são os verdadeiros cristãos, aqueles que estão adorando o Senhor em espírito e em verdade. Por isso nós precisamos nos guardar e nos manter saudáveis. Então, durante essa semana foi falado sobre a aurora. A aurora, pelo conceito, é a vinda do sol. Sim, amém? É o anúncio do sol, o pré-anúncio da vinda do sol da justiça. Sim, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aqueles que estiverem atentos deste melhor momento, que existe, isso aqui é um conceito comum, que é o amanhecer, onde todo mundo vê o sol bonito, saindo, tem gente que até filma, fazem várias filmagens bonitas do nascer do sol, mas não é esse sol, esse nascimento do sol, o amanhecer, que é o mais importante para nós. O mais importante para nós é a gente estar atentos e ser observadores, porque tem um lado científico, falando do aurora astronômica, a aurora náutica, a aurora civil e o amanhecer. As pessoas especialistas, que a gente viu isso na segunda-feira, aqui nessa porção do alimento diário, ele
os astrônomos, eles sabem que a aurora está sendo manifestada, está aparecendo pelo desvanecer das estrelas. Eles observam as estrelas, elas vão desvanecendo. Então os astrônomos, eles percebem isso. Já aqueles que têm a aurora náutica, eles observam por meio do céu. Por exemplo, que nós estamos numa dessas trevas, tá? Quem está no mar, está dentro da embarcação, é muito escuro, é total trevas. O Elias deve saber disso, porque ele já trabalhou em navios. Eu não sei se trabalhou nas madrugadas. Sim. Você então, não distingue o horizonte. Você não vai distinguir. Então ele poderia falar isso de maneira muito fácil. Mas esse é fundo preto, tudo assim, na frente é tudo preto. Aí como vai distinguir? Quando o sol ele começa a surgir, eles vão perceber no horizonte o céu. Eles vão começar a observar o céu. Porque a luz, a aurora, né, está aparecendo. Só que os especialistas e nós, a igreja que vai ser arrebatada de maneira secreta, ela vai observar esse momento, tanto o aspecto astronômico como o aspecto náutico. Porque a área civil todos vão ver o amanhecer, mas nesse momento a igreja já está arrebatada. É esse momento que a gente não pode perder. E é este momento que a gente precisa estar atento, observando nesse tempo, para ver se nosso viver está condizendo com essa revelação. Porque a aurora civil e o amanhecer todos vão ver, né? Mas quando eles virem isso, o que aconteceu? A igreja já está lá, vai estar com o Senhor já vindo com ele, já vai estar arrebatado. Mas só que isso aí vai ser para poucos, vai ser para aqueles que vão manter firmes até o fim. Ó Senhor Jesus, amém. Você quer estar lá? Amém. Então não pode ser preguiçoso. Amém. Não pode ficar dormindo. Sim. Tem que despertar. Amém. Não pode ser indolente. Sim. Não pode ser preguiçoso. E é isso que o inimigo ele mais intenta contra nós hoje, aqueles que procuram observar. Ele coloca várias coisas para distrair. E um dos itens são ensinamentos diferentes em cima da palavra. Desde o início, o inimigo ele é estratégico nessa questão. Desde quando o Senhor criou o Jardim do Éden, quando ele enganou Eva, ele veio justamente ensinar algo diferente daquilo que Deus falou. E hoje não é diferente. A palavra, ela corta reto. Ela vem separar a alma, né, espírito, juntas e medulas. Ela é uma espada de dois gumes, ela corta de maneira reta. Então a gente precisa deixar a palavra penetrar no nosso ser e deixar ela trabalhar. Não queira receber uma palavra bonita que vai satisfazer o seu ego e a sua própria vontade. Não deixe, não queira isso. Porque hoje existem muitos ensinamentos que só são coceira no ouvido. Ela não vai te ajudar a ser um vencedor, não vai te preparar para ser essa igreja arrebatada. Ó Senhor Jesus, tem muitas ordenanças, muitos ensinamentos que só são ordenanças para você ser um santinho, mas não te vai levar a ser arrebatado. Porque uma pessoa, aqueles que estão realmente vigiando, estão atentos à palavra profética, está atento a se apresentando para poder servir ao Senhor e pregar o Evangelho para trazer o Senhor de volta. Ele não só espera a volta do Senhor, ele apressa a volta do Senhor. Por isso que nós cantamos esse hino. Nós estamos apressando, nós estamos olhando, estamos atentos. E o Senhor tem nos dado várias ferramentas para nos ajudar com este encargo. E a gente precisa identificar aonde que o Senhor tem nos incluído. O Senhor tem preparado a sua igreja, uma igreja vencedora. A igreja, né, a gente tem discernido que nós somos a igreja em Filadélfia, aquela que Deus está dentro, está falando a sua palavra profética, que está dando direção, que está dando a palavra e está dando nome para esta igreja. Onde existe o amor,
operando entre os irmãos. A igreja em Laodiceia, você percebe o Senhor do lado de fora, batendo. Ou seja, o Senhor não está dentro da igreja. Oh, Senhor Jesus. Mas a igreja em Filadélfia, que representa o amor fraternal, Cristo está dentro, dando a palavra e dando o seu nome. Por isso que nós devemos conservar e estamos nesse combate. Amém? Jesus ao Senhor. Amém. No Salmo 110, eu vou vir aqui aqui no livro aqui desse aparelho, né? Não vou abrir aqui não, porque senão vou perder tempo, e é muita coisa. Nosso Senhor Jesus. Salmo 110. Todos já têm visto esse salmo. Amém. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor, Ele já preparou, Ele já subiu, está sentado à direita de Deus. Mas o Senhor quer dar um presente para o filho. Ele está preparando a sua noiva, está preparando a sua igreja. E Ele vai colocar os inimigos tudo debaixo dos pés do Senhor. E Ele conta com a igreja vencedora. Amém. O Senhor está contando com cada um de nós. Por isso nós devemos estar nos preparando, ficando cada dia mais saudável. E como é que eu fico saudável? Nessa noite nós vamos ver o que nós devemos fazer. Nós vamos aprender com Timóteo, porque foi falado para Timóteo o que ele deveria fazer para ser saudável. O apóstolo Paulo, ele representa os apóstolos, a palavra apostólica para nós. Você tem uma ideia, só ele escreveu 13 livros, sem falar de Hebreus, e também deduz que também é dele, também seria 14 livros, fora o falar dos apóstolos e daqueles que andavam com Paulo, Lucas e também Marcos. Você vê que era um homem bastante utilizado, usado por Deus. Ele representa o falar dos apóstolos para nós, e esse falar está sendo trazido para nós, para a gente como igreja ser usados para poder trazer o Senhor de volta. O Senhor está preparando a sua igreja, e a igreja, o corpo de Cristo, para poder apresentar para o seu Filho. Louvado seja o Senhor. Então aqui ele fala assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: dominas entre os teus inimigos. Aleluia. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora. É por isso que a palavra sobre aurora. Esse é o melhor momento, e nós estamos passando por esse tempo que representa o melhor momento. Amém. O inimigo está falando de maneira intensa, mas Deus também intensificou a sua palavra. Amém. E tem falado para poder sair. Tem saído vários jovens, vários irmãos. Hoje eu estava vendo testemunhos da igreja em Taguatinga, ou várias igrejas na terra saindo para poder fazer comportagem por 1 hora, por 15 minutos, comportagem evangelizar as pessoas. Posso orar por você? Existe um batalhão saindo para poder trazer o Senhor de volta, e muitas pessoas têm sido atraídas como se apresentado o Senhor na igreja para poder servir ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor por esse encargo, esse sentimento. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Amém. Da geração final aqui. Amém. Vocês aqui todos são jovens. Amém. Nós todos somos esses jovens nesses últimos dias. Amém. Dessa geração final. Deus está contando conosco. Amém. Vamos nos apresentar voluntariamente. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor por isso. Amém. Aqui, essas gotas de orvalho falam de jovens. Irmãos jovens. Amém. Eles têm tanta atração neste mundo. O mundo ele tem um trabalhar tão forte para o jovem, para poder desencaminhar. Mas aqui fala desse orvalho. Esses jovens, tem vários jovens. Nós vimos aqui um monte de jovens se apresentando. Irmãos, tem muitos jovens se apresentando, estão deixando o mundo de lado para poder se apresentar como esse orvalho, para poder servir ao Senhor. Aqui em 1 João, Senhor Jesus, 1 João, capítulo 2,
versículo 12, fala assim, ali já na parte B, né? Vou falar, versículo 13, aliás. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E como é que o jovem vence o maligno se não for com a palavra de Deus? Você apresentar voluntariamente e deixar o mundo. Ó Senhor Jesus, os jovens eles têm se apresentado para o Senhor. Aí aqui no versículo 14 fala assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, jovens, eu vos escrevi a palavra, as escrituras. Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. É o chamado de Deus no coração desses jovens. Oh Senhor Jesus, e tendes vencido o maligno. Quando um jovem se apresenta, irmãos, é porque ele está vencendo o maligno. O maligno não tem encontrado terreno na vida dele. Ele tem ouvido a voz do Senhor e tem apresentado voluntariamente. Oh Senhor Jesus, isso é como orvalho de manhã. Jesus, ó Senhor. Irmão, vamos ser esses jovens. Vamos se apresentar de maneira voluntária. Vamos nos tornar cada dia mais saudáveis. Ó Senhor Jesus. E para isso, irmão, nós precisamos nos guardar dos ensinamentos diferentes. Existem ensinamentos que deturpam, que desviam do falar profético, da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E como Satanás, ele é cheio de estratégia, e Paulo, sabedor disso, ele foi e orientou o seu jovem Timóteo. Deus tem orientado aos Timóteos hoje. Vocês são esse Timóteo. É o falar do apóstolo para o jovem Timóteo. Vamos abrir 1 Timóteo, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo adverte a Timóteo e deixa ele em Éfeso. Éfeso foi gerada, né, pelo próprio apóstolo. E ele vai e deixa esse jovem para demonstrar certas pessoas que estavam dentro da igreja. Essa igreja que foi gerada estava havendo ensinos diferentes. Quando ele fala assim, ensinem outra doutrina, é um ensino que é diferente da palavra sã, das escrituras. Ou seja, estava colocando, vamos colocar enfeite, ou seja, estava colocando as pessoas para poder ficar presos à lei em si. O Senhor já tinha nos libertado, já nos libertou da lei. Não que a gente não observa a palavra do Senhor, né? Mas hoje nós vivemos pela graça, e aquela igreja foi gerada pela graça do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas muitos ali, por inveja, para poder ofender ao próprio apóstolo Paulo, ou para trazer problema para a palavra, para as pessoas que estavam ali, para colocar dúvida, então começou a falar assim, ó, vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer isso e aquilo. Não, só esse falar do apóstolo aí, de Paulo, não é só isso, você precisa de fazer mais alguma coisa. Não basta somente a graça. Você tem que mudar isso, Serafim, você tem que mudar aquilo. E colocou uma série de ordenanças contando, usando fábulas, genealogia sem fim. Aqui no versículo 4 diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O serviço de Deus aqui na fé está relacionado à economia de Deus, o plano de Deus, que esse é um falar que a igreja fala, né, sobre a economia de Deus, o plano de Deus, a economia de Deus.
Que é o plano, é Deus sendo dispensado para dentro do homem como vida. Sim. A vida que vence. A vida que supera toda a morte. Sim. Senhor Jesus. Amém. Mas o inimigo, ele é muito sutil. Ele entra dentro das igrejas para trazer ensinamentos diferentes, contando fábulas, levando você a se desviar um pouquinho. Não é bem assim. Não é bem assim não, Ellen. Você tem que fazer isso, Ellen. Tem que fazer aquilo, Ellen. Mas não vem da vida que está no interior dela. O Senhor dispensou a sua riqueza para dentro de você quando creu. Amém. Agora cabe a você, irmãos, a buscar essa vida interior. Sim. E na igreja o Senhor tem te mostrado várias maneiras para que você desfrute dessa vida interior. Ó Senhor Jesus. Amém. E devemos ficar atentos com as historinhas, os contos, os engodos que às vezes são colocados para que você venha realmente a ser um santo. Não é as suas atitudes exteriores que vai te deixar santo. Não. Mas é a vida interior. Verdade. Ela que te santifica. Sim. Ela que muda o seu ser. Amém. Ela que transforma a vida em você. Senhor Jesus. Aqui. E o que é um ensinamento diferente, né? Foi até falado na porção do alimento diário que heterodidascaleu. A gente gosta dessas palavras. Heterodidascaleu é um ensino diferente, ou seja, heterodoxo. Porque o falar da economia de Deus é ortodoxo, é um ensinamento só, é de acordo com as Escrituras. Para nós, o Novo Testamento, com todas as diretrizes, tudo aquilo que o nosso amado apóstolo Paulo falou e tem sido falado para nós hoje, para pregar o Evangelho, levar o reino para as pessoas, que tira você da sua passividade, que leva você a amar mais a volta do Senhor. Sim. O falar ortodoxo, irmão, leva você a amar mais a volta de Cristo Jesus. Sim. Leva você a dar pulos de alegria, a se apresentar de maneira voluntária. Sim. A sair da sua casa, né? A estar reunindo, a estar congregando. Agora eu vou falar de a primeira coisa, identificar, ele está levando você a servir ao Senhor ou ficar desanimado? Como é que está a sua vida espiritual? Ela está muito acesa, está queimando, está doido pela volta do Senhor, está amando a volta do Senhor, ou você está passivo? Como é que está o seu viver? Você mede pelo quanto de fogo tem no seu ser interior. Aí você vai medir para saber se você está ouvindo ensinamento diferente, porque esse ensino diferente ele pode vir de fora e pode vir de você mesmo. E a gente precisa discernir. Sim. Porque às vezes nós recebemos a palavra e começamos a levantar um monte de coisas dentro de nós para poder praticar a palavra. Sim. Ou seja, eu passo a ter um viver religioso. Vou viver de maneira que... e vou viver de maneira aparente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde, de cair nas ciladas exteriores, também nas ciladas que nós mesmos preparamos para nós. E não servimos a Deus por meio da vida interior. Que o Senhor nos guarde disso, de toda distração. Não é pregação bonita que vai te levar para o reino. Não é pregação bonita. Mas é o quanto de vida que você está desfrutando da vida interior que está sendo produzida pelo Evangelho, por meio das Escrituras. Porque servir o Senhor não é pesado. Servir o Senhor é alegria. Servir o Senhor é gozo. Porque servir ao Senhor não é pesado. O fardo dele não é pesado. Ó Senhor Jesus, nós vimos isso nas semanas anteriores de Mateus 11, 28 em diante. O servir o Senhor produz gozo, produz alegria, satisfação. Você vai sair, olhar para as pessoas e vai ver encontra um Odeto na vida assim. Posso orar por você? Aleluia. Antes de vir para cá,
uma serva do Senhor ligou para mim e falou: posso orar por você? Pode, agora, né? Eu recebi a oração dessa serva, né? Graças ao Senhor, fiquei bastante entusiasmado. Entusiasmado é cheio de Deus, né? Fiquei cheio da vida de Deus e me ajudou muito para poder estar aqui nessa noite, para poder falar com vocês. Porque eu não sou aqui um exímio pregador. Eu sou aqui somente um servo para poder servir a palavra para vocês. Se não produzir vida em vocês, vai ser só ensinamento diferente. Vai depender de como você vai ouvir. Vai depender de como você vai receber. Eu quero de coração que vocês amem mais o Senhor. Busquem mais o Senhor. Reúnam mais. Estejam mais junto com outros que estão invocando o nome do Senhor, que está buscando o Senhor. Eu quero sinceramente no meu coração que produza isso no coração de vocês. Ó Senhor Jesus. Paulo advertiu a Timóteo o seguinte, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-os com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ó Senhor Jesus. Mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Eu quero realmente que cada irmão aqui, irmã, e aqueles que vão estar me ouvindo, né, depois nesse vídeo, ou vai estar ouvindo só depois, né, Odeta? Daqui a pouco, possam exercitar o Espírito. Possam desfrutar da vida interior. E possam ter uma vida de liberdade. Uma vida que realmente conhece a verdade e que tem realidade em sua vida, no seu viver. Nossa, que dá passos de fé, que dá passos segundo a justiça de Deus, mas não no seu próprio conceito, mas de acordo com a palavra de Deus. Lança a sua rede na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que Paulo ele exortou a Timóteo, falou para ele: expõe essas coisas aos irmãos. Fale para eles. Uma maneira de você ser ganho pela palavra é você compartilhar aquilo que você desfrutou, aquilo que você ganhou no dia, você falar com alguém sobre a palavra. Expõe para alguém aquilo que você ganhou. Por isso que ele orientou o seu servo Timóteo. E serás bom ministro. Você quer ser bom ministro? Fale aquilo que você tem ganho do Senhor para as pessoas. Fale mesmo. Encontrou um colega seu, um amigo seu, de escola, de trabalho. Eu queria compartilhar algo que eu ganhei neste dia. Eu ganhei isso, aquilo outro, do Senhor Jesus. E eu acho que isso é importante para você. E no final, se você sentir, fala para ele: posso orar pela sua vida? Ó Senhor Jesus. E serás bom ministro de Cristo. Amém? Aleluia. E ele citou também, lá no 2 Timóteo, vamos, mais uma porção dessa aí. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 13. Senhor Jesus. Ele falou assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. A palavra tem um padrão. E o padrão do Senhor é celestial. Ó Senhor Jesus, não tem nada a ver com o nosso viver humano caído. Tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade perfeita. E nós estamos nele. Louvado seja o Senhor. Mantenha esse padrão das sãs palavras. E ele ensinou a Timóteo alguns segredos. 3 segredos que nós vimos durante essa semana no alimento diário. O primeiro é seguir de perto. Seguir de perto, vamos ver lá, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 12. Ele falou assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Por que seguir de perto, irmão? Porque o apóstolo Paulo era alguém que seguiu o Senhor de perto. Não é porque ele era um homem bonito,
ou porque ele falava bonito, mas porque ele era um com a palavra de Deus. A gente precisa discernir aqueles que de fato invocam o Senhor de coração puro. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu a invocar o nome do Senhor, porque ele era alguém que perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. E de maneira positiva, a gente precisa aprender a perseguir aqueles que estão invocando o nome do Senhor. Perseguir no sentido positivo, é para ganhar mais de Cristo. Se o Odeto está invocando muito o Senhor, né, o Elias, né, a irmã Rita, o Serafim, ó Senhor Jesus, e o coração dele é puro, ele ama as pessoas, irmãos, segue essa pessoa, esses que estão buscando o Senhor, mas de coração puro, não um coração ganancioso, um coração que quer ganhar vantagem na sua vida, que está fazendo negócios. Ó Senhor Jesus, nosso coração tem que ser coração puro, uma fé sem hipocrisia. Há tanta hipocrisia no mundo hoje, no meio cristão, que o Senhor nos guarde de ser hipócritas. Ó Senhor Jesus. Lá no versículo ainda seguindo, o versículo 11, o 10 ainda. Propósito, seguindo o propósito do Senhor, a fé, a longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem quer viver de maneira piedosa, que quer manifestar Cristo na carne, no seu viver, a justiça de Deus, ele é perseguido. Ó Senhor Jesus, ele não tem vantagem nenhuma, humanamente falando. Só é, vamos dizer, só é taca, uma maneira de dizer, né? Só é porrada, só é pedrada. A árvore que dá fruto, ela leva pedrada, não é verdade? Leva ou não leva? Ó Senhor Jesus. Então, alguém que dá fruto, Paulo, ele dava muito frutos para o Senhor, porque ele permanecia na videira. E aqueles que estão aqui e querem permanecer na videira, fica atento, vai receber pedrada. Mas aleluia pelas pedradas, elas te faz crescer, amadurecer, a ir mais para perto do Senhor. Imagina se Estevão não estivesse olhando para o Senhor, levando aquelas pedradas. Ó Senhor Jesus. Outro item, um segredo que Paulo ensinou para Timóteo, ruminar a palavra. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 15. Ele fala assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medite nas palavras. Nós somos ovelha, né? Eu não vou falar aqui dos 4 estômagos, né? Que a ovelha tem para poder ruminar, mas nós somos ovelha, ovelha rumina. Ruminar é mastigar mais de uma vez, tá? Mastigar várias vezes a palavra. Por exemplo, você recebe a palavra, anote. Pega um caderninho, anote a palavra. Anote aquilo que Deus falou com você e rumine na sua casa. Desfrute isso. Receba isso para dentro de você. Rumine aquela palavra, porque passa despercebido. Tanta palavra, tanta riqueza para nós. Eu, desde quando eu cheguei na vida da igreja, eu sempre anotei. Tem um irmão que me chama até de escritor. Aí a irmã Cristiane. Ah, o escritor. E aí, escritor? É porque eu gosto de escrever tudo que eu estou escutando, eu gosto de escrever, para poder ruminar e desfrutar mais ainda da palavra. Porque até mesmo quando você vai compartilhar, você lembra mais, você compartilha, tanto que nós somos animais ruminantes, porque esta palavra no alimento diário já foi falada há quase 6 meses atrás. E nós estamos ruminando ela e agora nós estamos ruminando novamente. Porque nós estamos recebendo mais e mais da substância que nos deixa saudáveis.
essa palavra nos deixa saudáveis. Ó Senhor Jesus. Então é importante ruminar. E outra coisa é transmitir. Falar para outras pessoas. Isso nos leva também a ruminar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, ele está orientando, fale aquilo que você tem recebido. Instrua também outras pessoas. Ajude a outras pessoas a serem fiéis. Trabalhe a palavra neles para eles ganhar fidelidade. Orienta eles. E assim você também vai estar aprendendo. Irmãos, quanto mais você ensina uma coisa, mais você aprende. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? E outra coisa, irmãos. O que vai diferenciar a gente das coisas são os nossos atos de justiça. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte: Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ato de justiça tem relação com nossa vestimenta, não é? É o linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. As pessoas estão observando as nossas atitudes. As pessoas observam para ver se realmente está havendo, tem atos de justiça. Não é somente a verdade, porque muitos podem contestar até as escrituras, mas quando ele vê ato de justiça em você, que você está vivendo a palavra e Deus tem agido por meio de você, que você tem atitudes diferentes, que há brilho nos seus olhos, eles não podem contestar as escrituras. Porque há atos de justiça. Você é uma pessoa que está realmente vivendo, não é uma pessoa que está reclamando da vida, está murmurando, está razoando as pessoas, está contendendo. É uma pessoa que realmente tem ato, tem paciência, tem alegria, é longânimo, é cheio de mansidão, tem domínio próprio. Tudo isso é trabalhado nele por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Agora, se você é uma pessoa iracunda, nervosa, qualquer coisinha, está querendo bater, é porque algo está errado ainda. A palavra não está apresentando ainda na sua vestimenta, não está havendo uma mudança, uma transformação. A gente tem que desfrutar mais da fé, desfrutar mais da palavra. Amém. Senhor Jesus, amém. Porque é a palavra que produz isso, né? E todos nós, irmãos, vamos passar pelo juízo. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Aqui eu só estou pincelando, tá, irmãos? É muita informação e muita palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Quem é que vai te julgar? Cristo Jesus. Não é homem que vai te julgar, é Cristo Jesus. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí ele fala, prega a palavra. Prega a palavra. Irmãos, prega a palavra. Amém. Jovem, prega a palavra. Amém. Prega aquilo que você está ouvindo, Elias. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Prega Serafim. Amém. Prega Enos. Prega. Ó Senhor Jesus. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Irmãos, as pessoas hoje estão perdidas. E Deus nos orienta a levar a sua palavra porque Ele deseja que todos os seres humanos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, está no coração de Deus. Então leve a palavra. Se vai receber ou não, quer seja oportuno ou não. É hora ou não. Se tiver a oportunidade de pregar, pregue, né Serafim? Aleluia. Serafim é um corredor aqui da... Louvado seja o Senhor. Por que, irmãos? Por que eu devo pregar a palavra?
corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque há tempo em que as pessoas, irmãos, não suportarão a sã doutrina. Tem muitas pessoas que não suportam a palavra sã do Senhor. Já chegou esse tempo? Sim. Já chegou esse tempo. Mas é você que está sendo trabalhado. Se você vai receber um não, amém. Você tem medo de não? Não, eu não quero saber não. Irmão, vai com esse evangelho para lá, eu não acredito nisso não. Irmão, não tem problema não. Mas seja modelo, fale, dá oportunidade para as pessoas se arrepender. Quer seja oportuno, quer não. Fale, insta, corrige. Mas tenha também, seja modelo, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. É muita palavra, muitas coisas aqui para poder a gente falar. Não seja covarde, irmão. Porque Deus não nos tem dado, nós vimos isso na semana, espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de moderação. Aonde é que está isso? 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Não é? Eu estou falando aqui para pessoas que não são covardes. Amém? Amém? Estou falando para pessoas que não é covarde. Aleluia! Senhor Jesus, estou profetizando na vida de vocês. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, amados irmãos, pois te admoesto, te encorajo que reavives. Se você está meio apático, reavives. Invoque o nome do Senhor. Levanta logo de manhã e fala: ó Senhor Jesus. Reaviva o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O Senhor está falando para nós. Ele está dando essa oportunidade para nós nesse tempo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Esse espírito que está dentro de você, ele é covarde? Não é. Esse espírito que está dentro de nós, ele é poderoso. Agora, esse homem natural, ele é complicado. Por isso que eu preciso invocar o nome do Senhor. Às vezes eu não sinto nada, né, Elias? Mas continue invocando. Ó Senhor Jesus. Perdoa-me, Senhor, se 1000 vezes te invocar hoje. Irmãos, você tem o nome do Senhor. Não deixe esse nome em vão na sua vida. O que é ter uma coisa em vão, irmãos? Lá em casa eu tenho uma televisão que ela é praticamente em vão. Para as coisas do mundo, ela é vã. Vã no sentido assim, eu não uso para as coisas do mundo. Ela não tem utilidade para mim. Entendeu? É a mesma coisa. Se eu tenho o nome do Senhor e não uso, eu tenho o nome do Senhor, só tenho o nome que estou vivo, mas estou morto. Eu preciso usar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É ter o nome do Senhor e usar dele, se apegar a ele. Eu tomei posse do nome do Senhor numa vez que, na experiência, eu tomei o nome do Senhor uma vez assim, toda vez que eu invoco o nome do Senhor, serei salvo. Aí eu dei um espirro. Tchim, atim. Aí eu, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que ao invocar o teu nome eu sou salvo. Eu sou salvo desse vírus. Irmãos, desde então, já tem muito tempo que eu não sei o que é uma gripe, já tem muito tempo mesmo. Porque toda vez que eu espirro, eu invoco o nome do Senhor, eu tomei o nome do Senhor como realidade, mas isso é uma realidade minha. Cada um tem um tipo de fé. Né? Eu creio que toda vez que eu invoco o nome do Senhor, eu sou salvo. Então aquele vírus não tem poder sobre a minha vida, porque eu invoco o nome do Senhor. Eu tomo ele como realidade. Senhor Jesus. Mas isso é experiência de pessoa para pessoa. Tá certo? Senhor Jesus, essa é uma experiência que eu tenho. Ainda tem todo um lado, agora que eu terminei a primeira parte. O tempo já esgotou? Aleluia. Irmãos, então vamos concluir, né? A vida cristã não é feita de ordenanças, tá?
Eu queria só ler essa porção aqui, que ela é muito importante. Colossenses capítulo 2. Vocês viram também nessa semana, mas é importante a gente realçar isso aí. Se morrestes com Cristo Jesus para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Ou seja, irmãos, eu recebo a palavra de Deus e gera aquele sentimento em mim, não faça isso, não faça aquilo, tal. Isso aí, irmãos, está vindo da vida de Deus ou é de homens? Ou está vindo de você mesmo? O irmão até conta um testemunho dele aqui, que quando ele ganhou, o mundo mudou de cor, né? E ele passou a ser santinho, ele passava perto das bancas de revista e passava assim longe, com medo, né, de ver, porque tem figuras lá que impróprias. Então, mas ele tomou isso como uma ordenança para ele, algo do interior dele. Eu não vou mexer com o computador porque lá tem isso. Isso como ordenança que ele criou para si. Eu sou uma pessoa santa, né? Lógico que você é uma pessoa santa, mas tem que vir da palavra de Deus. Não é uma ordenança que você vai ouvir de pessoas ou você mesmo cria essa ordenança na sua vida. Tem que vir da vida. Nós temos uma irmã, vou contar o testemunho somente de uma irmã, que ela um dia ela estava usando brinco e o Espírito falou para ela, quem usa brinco não é para usar brinco. Mas foi uma experiência que ela teve. Ninguém chegou para ela e falou assim, fulana, não é para usar brinco, porque isso não é coisa de Deus. Ela ouviu o Espírito falar para ela. E a partir de então, ela ouviu a voz do Senhor e ela tirou os brincos. Não veio ordem de ninguém. Tem que vir da vida que fala. Se ela sentiu que aquilo ali não é de Deus, que não é a vontade do Senhor para ela, agora se ela mantesse, desobedecesse, aí ela ia ver com Deus. Não é com o ser humano. Tem muitas pessoas que vivem baseados em ordenanças humanas e de si próprio. Louvado seja o Senhor. A gente precisa atentar para essas coisas, porque a vida ela tem que vir da palavra de Deus. João 6:63, e tem que vir do alimentar da palavra do Senhor. Porque as palavras do Senhor é que são vida, né? E são espírito e são vida. Eu preciso desfrutar da palavra de Deus. Aleluia. Os servos de Deus, eles estão atentos à aurora. E a gente precisa reconhecer o toque de Deus. Eu vou pedir o Elias para colocar aqui. Espera aí, Elias. Né? E os militares eles vão entender aqui que som é esse. Quem é militar aqui? Que já foi da Força Militar ou já foi do Exército? Só tem dois aqui nesse lugar. Só quem? Só tem Dois? Hã? tem o caso aí. Carlos. Foi combatente de montanha. Coloca esse vídeo aí, desse toque aí, para ver se os irmãos vão entender que toque é esse. Para a gente concluir. Irmãos, o momento da aurora é chegado. E o Senhor está nos chamando para se despertar. O Senhor quer que você se desperte. 4 horas da manhã o Cavalcante ouviu isso aí 1 ano. Tremia, né? Senhor Jesus. Vamos ver se consegue passar. Se quiser uma corneta, top. Não levanta pra ver, não. Eita! Deu uma desafinada aí.
Amém. Isso aí, o irmão Carlos ele falou ali, isso ali representa a alvorada. Quando a gente está no exército, todo soldado, ao escutar essa corneta, tinha que levantar de pronto. 5 minutos Para se arrumar e se colocar em pronto. Isso aqui, eu coloquei isso aqui só para a gente... A corneta está sendo tocada, irmãos. A corneta do Senhor, a trombeta do Senhor está sendo tocada. Se preparem. Já não é mais tempo de ficar dormindo. Está na hora de se despertar. Seguem aqueles que de coração puro. Vamos marchar juntos. Vamos cuidar um do outro. Rede de cuidado. Pregação do Evangelho. Vamos sair juntos. Estamos aqui para poder ajudar um ao outro. Não vamos deixar ninguém para trás. Aqui em Provérbios, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Cadê Provérbios, menino? Provérbios, capítulo 4, 18. Diz assim: entretanto, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Amém? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? É assim que o Senhor nos quer. Em Cântico, só mais esse versículo. Nosso Senhor Jesus. Em Cântico, capítulo 6, versículo 10, diz assim: quem é esta que aparece com a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com as bandeiras? Na King James fala assim: que é essa que desponta nas alturas, como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército, desfilando com as suas bandeiras. Aleluia! Esta é a sua igreja, adornada com o seu Senhor. Amém, irmãos? Essa é a sua igreja que está sendo preparada hoje, que está atenta à voz do Senhor, que são esses exímios que estão observando essa aurora, que não vai perder a vinda secreta do Senhor. Esse é o falar de Deus para nós hoje. Atenta para a corneta do Senhor. O Senhor está chamando você. Amém? A igreja, ela está saindo. Jesus ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tinha muitas coisas para poder falar, mas não é fácil. Não é fácil. Aleluia. Então, irmãos, vamos orar um pouquinho. Vamos ficar de pé e orar e pedir a Deus para nos abençoar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado. E a Tua palavra é como uma corneta para nós, para nos despertar, para que a gente não fique adormecidos, presos nas coisas deste mundo, mas que os nossos olhos possam estar atentos ao Teu chamado, ao ouvir, ó Pai, desta corneta, Senhor, dessa trombeta que está sendo tocada. Senhor, não queremos ficar mais parados. Senhor, traga não só a mim, mas toda a nossa família. Cada irmão aqui, cada um da sua família. Seja abençoado também com esse despertar. Senhor, nesta aurora, nós não queremos perder, Senhor. Queremos fazer parte, ó Pai, dessa noiva. Queremos fazer parte dessa lua, Senhor, abarcada pelo sol. Nós queremos juntos, ó Pai, estar naquele dia, Senhor, saindo vencendo e para vencer. Ó Senhor Jesus, para derrotar totalmente o Teu inimigo. Senhor, ser o presente de Deus para o Filho. Senhor, abençoe cada um aqui nesta noite. Cada um, ó Pai, neste momento que está ouvindo esta palavra. Seja abençoado. Senhor, que possamos discernir, Senhor, o tempo que se chama hoje e não ter um coração endurecido, ou abarrotado com essas coisas do mundo, ou enganado, ó Pai, pelas palavras bonitas, ou palavras que só promovem, ó Pai, o ser caído.
caído, ó, que tenta, ó Pai, fazer negócios, ó, pensando em si mesmos. Senhor, nos livra disso. Abençoe a tua igreja que está aqui no Novo Gama. Abençoe cada santo, cada irmão e irmã que está ouvindo esta palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que as bênçãos do Pai sejam com cada um de nós, para a glória do teu Filho. Jesus é o Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Não sei se dá tempo ainda.